Boa noite. Meu nome é Rosileide, sou graduando da Universidade Federal de Ouro Preto, Polo Lagamar, quarto período do curso de Administração Pública. Realizei ao longo do semestre várias atividades e pesquisa da disciplina Estatística Aplicada à Administração do professor Wilson José. Este trabalho de pesquisa foi realizado através do site da Universidade Federal Aberta do Brasil e o CEPS, no link Instituições, onde foram escolhidas duas instituições, a Universidade Federal de Ouro Preto e a Universidade Federal de Minas Gerais, ambas no estado de Minas Gerais. Primeiramente, foi feito um levantamento de dados, com número de cursos, tipo de cursos, número de alunos, número de polos de cada uma dessas universidades, como mostra a tabela a seguir. Através desta tabela, podemos notar que, apesar das duas instituições terem o mesmo tipo de curso, a Universidade Federal de Minas Gerais possui um número maior de cursos que a Universidade Federal de Ouro Preto, uma vez que esta possui 24 cursos, enquanto a Universidade Federal de Ouro Preto possui apenas 16. A Universidade Federal de Minas Gerais se destaca em relação ao número de alunos, que também supera a Universidade de Ouro Preto, pois ela conta com apenas 3.135 alunos, enquanto a Universidade Federal de Minas Gerais possui 4.827 alunos. Porém, ao levantar os dados, relacionamos o número de polos dessas duas instituições de ensino, verificamos que a Universidade Federal de Ouro Preto se destaca neste quesito, pois esta possui 41 polos, enquanto a Universidade Federal de Minas Gerais possui apenas 29. Na segunda parte da pesquisa, podemos observar, de acordo com o resultado descrito na tabela acima, como temos duas instituições e três dados comparativos: número de cursos, número de alunos e número de polos. Foi construído 3 histogramas de comparação dos dados das duas instituições, como veremos a seguir. O número de classe é igual a 2. Então, logo, podemos observar que o K, que é o número de classe, é igual a razão, né, das observações, né? Então, o número de classe é igual a raiz quadrada do número das observações. Então, logo, temos que o número de classe é igual a 1,41, arredondando-se por cima para se tornar-se uma casa decimal. Então, logo temos que número de classe é igual a 2. A amplitude é igual a A, que é 41, menos 29, que é o número da Universidade de Polos da Universidade Federal de Minas Gerais. Logo, amplitude é igual a 12. Amplitude do intervalo. Podemos observar também que a amplitude da classe é igual à amplitude total, dividido pelo número de classe menos 1. Então, amplitude total da classe é igual a 12, dividido por 2 menos 1. Logo, amplitude da classe é igual a 12. E o limite inferior é igual ao menor valor da amplitude da classe dividido por 2. Então, o menor valor, número de classe, é 29. Menos 12, que é dividido por 2, que é igual ao limite inferior a 23. A partir daí, pode-se observar as classes da distribuição, já inseridas na tabela, como vamos observar. O número de classe, que é igual a 2, igual a 1,41, arredondando por 2, amplitude total é 1.692, a amplitude do intervalo também é 1.692 e o limite inferior dá 2.289. A partir daí, pode-se obter a classe da distribuição, que seria o total de número de classes, 1,41, mais a amplitude, que é igual a 16, mais o limite inferior, que é igual a 10. Logo a seguir, podemos obter as classes de distribuição. Calculou-se também as medidas aritméticas para as duas universidades, de acordo com o número de cursos, o número de alunos, o número de polos
e logo em seguida fizeram-se gráficos comparativos com os dados das duas instituições, comparando o número de cursos ofertados, o número de alunos que estudam nessas universidades pela Universidade Federal Aberta, a modalidade à distância e o número de polos à distância da Universidade Aberta. Logo temos as médias aritméticas para as universidades de acordo com o número de cursos. A média aritmética é igual ao número de cursos da Universidade Federal de Ouro Preto mais o número de cursos da Universidade Federal de Minas Gerais dividido por 2. Logo, a média aritmética é igual a 2. O número de alunos também, vamos fazer uma média aritmética, que é 3.135 mais 4.827, que é o número de alunos do polo da Universidade Federal de Minas Gerais dividido por 2. Logo, a média aritmética dos números de alunos é 3.981. E o número de polos. Comparando os gráficos, o número dos cursos ofertados são 16 mais 24, dá um somatório de 40 cursos na Universidade Federal de Minas Gerais e sendo na Universidade Federal do UFOP ocupando 40% do total dos cursos. E na Universidade Federal de Minas Gerais, 24 cursos dividido por 40, somando 60%. Comparando o número dos alunos que estudam nessas universidades pela Universidade Aberta, na modalidade à distância, verificamos que 3.135 alunos da Universidade Federal de Ouro Preto, mais 4.827 alunos da Universidade Federal de Minas Gerais, totalizando um total de 7.962 alunos. Logo, na Universidade Federal de Ouro Preto, temos 3.135 alunos, dividido pelo somatório das duas instituições, que é 7.962, dá um total de 39,38% de alunos. E a Universidade Federal de Minas Gerais, que é 4.862, dividido por 7.962, dando um somatório de 60,62%. Comparado com o número de polos da Universidade Aberta com a Universidade à Distância, que cada um possui 70 cursos. A Universidade Federal de Ouro Preto possui 58,57%. E a Universidade Federal de Minas Gerais possui 41,43%. Em comparação ao número de polos. Logo a seguir, fez-se uma análise crítica dos dados das pesquisas acima, onde foi possível avaliar os pontos fracos e os pontos fortes das duas instituições. Devemos considerar que esta está sendo usada na pesquisa apenas no que se refere ao ensino superior à distância. Assim, é possível verificar que a Universidade Federal de Minas Gerais supera a Universidade Federal de Ouro Preto em relação ao número de cursos de alunos ofertados. Porém, em relação ao número de polos, a universidade se destaca, apresentando um número 17,14% a mais que a Universidade Federal de Minas Gerais. Os polos da Universidade Federal de Minas Gerais se localizam em cidades maiores. Mas, com o número de habitantes maior, tal fato contribui fortemente para o número de alunos desta seja maior que os da Universidade Federal de Ouro Preto. Muito obrigada.